Oi, ouvintes, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Rayane Moraes, sou estudante de pedagogia e hoje nós viemos apresentar um projeto de extensão. E aqui está presente um dos integrantes, que são 4, né? E hoje, para nos ajudar a conversar sobre o nosso projeto, eu convidei uma convidada muito especial, que é a professora Isabela Lima. Pode se apresentar, fique à vontade. Obrigada, Rayane, tudo bem? É um Tudo bem? prazer estar aqui contigo. Como tu falaste, sou professora e específica, né, de língua portuguesa. Então, apesar do projeto ser voltado para a educação infantil, né, mas eu sou específica de língua portuguesa. Estou há pelo menos 13 anos em sala de Meu aula Deus. já. Atualmente estou trabalhando com alunos do quinto ano, né? Então estou ali nos anos iniciais do fundamental, né? Próximo da pedagogia. Sim, bem próxima, né? Sim. Hoje o tema que a gente decidiu abordar foi sobre os impactos da hipermídia na aprendizagem das crianças, né? E a gente escolheu você para trazer os seus conhecimentos nessa área. Então, para a gente começar, a gente queria que a senhora explicasse um pouquinho sobre o que é a hipermídia e como ela aparece na infância. Bem, a hipermídia eu acho que ela é classificada, na verdade, até em estudos teóricos mesmo, né, que seria a fusão de vários tipos de mídia, né? Então, imagem, som, áudio, texto, que antes, inclusive, a gente tinha de uma forma muito individualizada, né? A gente tinha a rádio antes, tinha o jornal impresso com o Sim. texto, tínhamos também a TV, né, que já tinha ali a imagem, mas também não era 100% ao vivo. E aí agora a gente tem tudo isso reunido, fez a fusão de tudo isso. Inclusive, né, é uma mistura realmente. A gente pensa assim, hipermídia. Ah, o que é hipermídia? Algumas pessoas leigas acabam não sabendo o que é. Mas hipermídia hoje em dia tá em tudo, né? É um texto de WhatsApp, é um comentário no Instagram, que é o que é mais É, usado hoje, né? TikTok, jogos, sim, principalmente jogos interativos e até mesmo atividades pedagógicas, né? isso mesmo. Então acaba que está em tudo. Estamos vivendo isso, né? Vivendo o Sim, mundo virtual, vivendo a hipermídia, né? Como você falou, sim, está com aí. certeza. E na educação infantil, no caso, né? Acredito que de uma forma educacional falando, a gente ainda tem um pouco de controle, né? Ainda não sou mãe, mas estando próximo da pedagogia, Sim, a gente sabe como é que funciona isso. Então, já tem o contato. E sim, isso a gente não pode negar, né? sim. Um pouco restrito ainda, com alguns limites de horários e tudo mais, mas a gente não pode negar que não há o contato. Isso existe. Inclusive, falando um pouco sobre esse contato, é, o que a senhora acha que, como na verdade, né? Como a senhora Sim. acha que a hipermídia ela influencia no aprendizado da criança? Ah, aí é que vem até o tema que vocês escolheram, né? Que Sim, seria tanto os pontos positivos quanto negativos. Eu acho que não tem como fugir disso, né? A gente sabe que pode ajudar muito, até na questão da aprendizagem como um todo. Nós somos assim, a gente não aprende só de uma forma. sim, Então, a hipermídia ela vai abordar de tudo um pouco. Né? Então, se você aprende ouvindo, ela vai te ajudar. Se tu aprende olhando, ela vai te ajudar. Se tu gosta das duas coisas ao mesmo tempo, enquanto tu estuda, tu tá ouvindo uma música também, ela vai te ajudar nisso. Eu acho que a grande questão é o equilíbrio, né? Em reunir tudo isso, já que sim. são muitas coisas sendo apresentadas ao mesmo tempo, e talvez para uma criança que está sem orientação, realmente isso não vai ser positivo, né? Mas creio que a gente pode tirar muito proveito de tudo isso, educação, de uma forma educacional mesmo, falando, e com o apoio da família, claro, né? A gente não Sim. trabalha, sozinhos. Em questão, né, que a senhora está falando do contato da criança, o que a senhora acha sobre o contato muito precoce, né?
Nós sabemos que o contato da criança muito precoce com as telas acaba, sim, né, afetando o desenvolvimento cognitivo e o emocional da criança. Como a senhora acha que a gente poderia equilibrar? Eu digo a gente porque não só nós, como professores já, eu me dizendo como Claro. professora, não só nós como professores, mas também a família, né? Como a senhora acha que a gente pode equilibrar isso? Eu acho que tocar-te num ponto importantíssimo. Tem coisas que a gente tem um limite para ir, Sim, né? Que não cabe realmente a gente dizer como deve ser feito ou até onde vai, né? Afinal, a criança passa só um tempo na escola com a gente e o restante está em casa. Então, é importantíssimo que o pai tenha, de forma muito clara, um limite, dependendo da idade da criança, inclusive, não é sim. recomendado contato nenhum, apesar da gente saber que isso acontece até como uma forma recreativa ali para distrair Distração, a sim. criança e tudo mais. Mas a gente sabe que isso não é o ideal. Inclusive, médicos indicam que os mais novos realmente não tenham contato nenhum, né? Mas eu acho que como a gente está envolto disso, e os pais É um também, né? pouco Então difícil, né? fica difícil realmente, né? Mas eu acho que ponderar seria a grande questão. Se a criança vê o pai usando e o pai diz que não é para usar, eu acho que não vai funcionar tão bem, né? Eu acho que tem que ponderar nesse sentido. E se você vai tirar essa distração, o ideal é que você dê uma alternativa para isso, né? Então, tá, a criança não vai ter a tela. O que que ela vai ter? Ela precisa ali de um tempo de qualidade, que pode ser outras atividades também, né? Ajudar em casa também, alguma outra Um convívio atividade, com um outras crianças é muito convívio, importante. justamente com outras crianças, com próprios adultos, ajuda, Sim. enfim, o viveiro social, Sim, né? Então, sai da tela, mas tem que dar uma alternativa para isso, não só dizer, sim, não vai pegar, não vai fazer. Acho que certo. acaba não fazendo muito sentido E de uma só. forma equilibrada também acaba funcionando de uma certa maneira muito boa, né? Assim, uma forma equilibrada, com horários, e também, principalmente, hoje em dia, infelizmente, tem que ser supervisionada, né? Muito bem supervisionada. É isso mesmo. Como a gente está falando de educação infantil e a gente sabe que médicos indicam que não deve nem ter o contato, algumas faixas etárias, né? Por exemplo, eu estou trabalhando atualmente com quinto ano. Eles têm em média 10, 11 anos de idade. Então, assim, eles não levam celular para a escola, por exemplo, mas a gente sabe que eles têm contato, né? Então, não tem como fugir disso. Alguns já têm contato, outros não têm, outros têm de forma limitada. Então, a gente Sim, tem todos os casos, né? Eh, e eu acho que essa presença dos pais, eles também usar. Eu acho que a questão do usar também é muito importante, porque como é que eles vão conduzir uma coisa que eles não conhecem? Como é que eles vão limitar? O que eles vão saber de que se trata? O que que eu posso restringir se eles nem sequer conhecem, não têm acesso a isso? Eu acho que acaba não fazendo muito sentido. Então, eu acho que o ideal é ter uma troca ali com a criança, não conhece, pede para ela te mostrar o que é, pede para ela sim. te ensinar. Porque se a gente não domina, eles vão E eles dominar sabem muito muito bem mais, dominar, né? e sabem muito mais que a gente. Sim, Então, eu acho que não tem o porquê o pai ter essa aversão, assim, não quero. Se foi dada a oportunidade para a criança já ter, o ideal é conhecer, né? Ir a fundo mesmo, tentar entender, ouvir, supervisionar, como tu sim, falaste, da melhor forma possível, limitar. Tem sites para isso, né? Que já limitam sim, alguns acessos aplicativos. e tudo mais. Pois é, eu acho que o caminho é esse mesmo. É, em questão de falar agora sobre os benefícios, né? O que a senhora acha, como na verdade a senhora acha que funciona, quais são os benefícios do uso da hipermídia quando ela é aplicada de uma forma pedagógica? Quais os benefícios dela? A gente falou dessa questão da família, né? Sim, E se a gente está no mundo que é virtual, eu acho que o espaço educativo não pode ser diferente. Não tem como a gente fugir disso. sim,
E eu acho também uma grande besteira professores não quererem utilizar a ferramenta ou a possibilidade que não é, nos é dado, né? Porque assim, se é algo que vai contribuir, por que não utilizar? Ajuda muito no nosso trabalho também. Eu acho que tem muito a ajudar em todos os sentidos, desde que a gente faça isso de uma maneira estratégica. Sim, Eu acho que não precisa ser o show virtual dentro de sala de aula. Eu acho que não cabe muito. Tem assuntos de português, por exemplo, que eu acho que não cabe. Tem assunto que a gente vai ter que ir por quadro, não precisa ser tudo. Mas também não acho que é o ideal excluir. Ah, não vou usar nenhum, não vou utilizar nada, não vou apresentar nada. Por que não? Se é uma ferramenta que vem para auxiliar, né? Então, eu acho que a gente só tem ganhos com isso. Tanto no planejamento, já começa daí. A gente já pode utilizar para planejar. com certeza. Se você não quer usar para planejar, tudo bem, você pode utilizar para se inspirar em atividades, adaptar para a tua sala de aula, né? Então, eu acho que a gente só tem a ganhar, não tem o porquê não utilizar. E até mesmo desperta o interesse, né? O interesse a mais no aluno. Porque ele vê uma coisa diferente, não só aquela coisa, digamos que monótona de estar lá só no quadro, só no caderno. Então, semana passada a gente estava na aula e aí a nossa professora estava falando sobre vários tipos de linguagem e aí a gente estava focando principalmente na hipermídia. E a gente estava conversando, ela deu um desafio, entre aspas, assim, pra gente, como se fosse um pai Hum, perguntando por que que o filho tá jogando na escola, tipo, usando jogos na escola. Tipo, meu filho só vem pra escola pra jogar. E aí a gente teria que dar uma resposta hum, de forma pedagógica, formal, explicando para aquele pai o que era aqueles jogos que ele estava dizendo, né? Porque na visão de outras pessoas, na visão dos pais, quando não sabem muito bem qual é a forma que a gente está usando a hipermídia, com forma de jogos, elas acabam, assim, questionando mesmo, né? E é sim, normal, porque não entendem. Então, ela deu esse desafio pra gente, pra saber como a gente iria lidar com essa situação, que também é muito importante, porque é uma coisa que a gente vai ter, né? O nosso diálogo diário, assim, algumas vezes com os pais das crianças. sim. E aí a gente teve que responder com base em pesquisas. No meu caso, eu respondi mediante a como se fosse brincadeiras, né, na educação infantil. E aí a gente falou que não são só brincadeiras, não são só jogos. A gente citou que as normas da BNCC, né, Uhum, que o brincar é muito importante, né? E no brincar a gente desenvolve o cognitivo, a socialização, a motora, que é muito importante para as crianças, principalmente da educação infantil que estão começando ali na escola, né? é, tu falastes, mas não é só o brincar. Mas é justamente isso. A gente está falando Sim, de criança, né? E eles estão em pleno desenvolvimento a partir disso, dentro disso. E a gente ainda tem que lidar com esse aluno que já está imerso, querendo ou não. Ele não tem o celular, ele pode não estar lá, mas o amigo dele está, né? Então, é isso, é negar o óbvio, não tem como a gente fugir. É, acredito também que a criança, como tu falaste, ela vai se desenvolver através dessa brincadeira, né? Então a gente vê ali um jogo, mas é com um fim pedagógico. É um sim. jogo, mas ele está trabalhando, na verdade, um conteúdo que foi trabalhado em Tem sala. todo um planejamento. Justamente. Então não é de forma aleatória, não é só para distrair, Sim, né? Não é, tem toda uma função pedagógica para ele estar ali. É por isso que eu falo da questão da estratégia do professor também, né? Eu acho que a partir do momento em que você apresenta algo que não está conectado com o seu conteúdo, realmente a criança não vai entender, né? Por quê? O porquê daquilo, por que é o uma momento coisa daquilo. aleatória, né? Não vai fazer sentido. Mas aí, se você já traz, por exemplo, como eu disse, eu acho que até pelo dia a dia, tu também já estás em sala de aula Sim. e sabe que às vezes realmente o tempo que a gente tem é muito curto.
Então, eu não digo que a hipermídia vai estar 100%. Sim. Não vai estar 100%. A gente até gostaria, às vezes no planejamento é isso. A gente até fala que o plano é uma coisa, é o Aquela mundo das teoria, né? ideias, é o que a gente quer que funcione, né? Mas na prática, enfim, não é sempre da forma que a gente idealiza. Às vezes as coisas saem do nosso controle, né? É, então, ali dentro do planejamento, do que é colocado, você trazer algo que vá contribuir para o teu conteúdo, ou reforçar, ou revisar, e tu pode fazer isso através de uma hipermídia, certo? Então, eu acho que é nessa parte que esbarra a questão do professor e do planejamento estratégico. Eu acho que quando a gente fala de hipermídia, às vezes alguns professores acham que tem que ser total e tem que ser a aula toda voltada para isso. E eu acho que não é bem por aí, né? É como eu falei, a gente pode usar uma hipermídia, um jogo, um mapa mental, por Sim, exemplo, um resumo de uma forma compartilhada. A gente pode fazer isso no início da aula para introduzir a aula, no finalzinho da aula para revisar o que foi trabalhado. A gente pode trabalhar também dessa forma, apresentar um conteúdo. Então, eu acho que vai muito da estratégia, do que é colocado ali, né? Para que a criança veja sentido naquilo, o pai também veja sim. sentido naquilo, né? E não ache que seja apenas uma brincadeira que, na verdade, está ali só para distrair, não está contribuindo de uma forma pedagógica, né? Sim, isso é muito importante. A senhora poderia citar alguns exemplos de atividades ou projetos com o uso das tecnologias? Sim, inclusive agora a gente fechou o quarto bimestre, né? Estamos Sim. finalizando, já, enfim, acho que todo mundo no geral está finalizando. E aí, quando tu mandaste mais ou menos o roteiro, até pensei sobre isso. Os últimos conteúdos que eu vi de gêneros textuais tinham a ver com textos jornalísticos, né? E eu acho muito interessante levar isso para as crianças. Por quê? Antes a gente tinha muito o jornal físico. Sim, E se não tinha o jornal físico, a gente ia ver o jornal na TV, né? a Era mais ou rádio, né? menos essas as opções assim que a gente tinha, né? E aí, trazendo esse conteúdo para a sala de aula, inclusive a própria BNCC, né, faz com que a gente trabalhe esses gêneros textuais de uma forma crítica, Sim, com que a criança tenha pelo menos uma noção, a criança já do quinto ano, né? Tenha, quarto, quinto ano, já tenha mais ou menos essa noção de fontes confiáveis e tudo mais. Esses próprios textos jornalísticos já entraram na hipermídia. Porque, primeiro, eles estão no site agora, sim. e aí esse site ele te dá a opção de áudio. Então, se tu quiser, tu só escuta a matéria toda. Tu tem a opção do vídeo também, e tu ainda tem o texto. Aí eu até Tem pensei, gente, todas, nada mais. Olha aí o grande exemplo de hipermídia, né, sendo apresentado de todas as formas. dentro de um gênero textual. Então, nesse caso, eu levei para eles em sala de aula a minha realidade escolar. Eu tenho acesso a muitos materiais pedagógicos, tecnológicos também. A escola possibilita isso para a gente, né? Atualmente eu estou na rede privada de ensino, então a gente é apresentado para a gente muitas possibilidades, muitos recursos a gente tem, né? Então eu pude levar isso para a sala de aula, apresentar para eles como esse jornal ele é apresentado dessas diversas formas, como eles podem acessar e verificar também o que é confiável, o que não é, o que eu acho interessantíssimo. Eu acho que não tem como fugir disso. Eles estão aprendendo, inclusive, a se informar. E aí eu acho que entra o nosso papel também, tá? Se a criança vai usar, se ela vai ter contato com aquilo, nada mais justo do que ela aprender como fazer. Meio que Sim. a educação ali tecnológica, né? Então, porque dá muitas Trazer possibilidades. isso para a sala de aula, inclusive nas pesquisas que eu estava fazendo, Sim. eu vi uma escola na Suíça que um professor trouxe para a sala de aula sobre isso, né? A informática, aquilo tudo. E aí
ele explicava no vídeo que na sala tinha 2 computadores com o chat GPT, e era no início, outra no fim, e aí as crianças ficavam livres para as pesquisas, para perguntas, só que, claro, monitorado pela escola, né, Sim. a conta, tudinho. E aí eu achei muito interessante porque numa das outras coisas que eu estava lendo também, ao invés de banir a inteligência artificial, né, que Uhum. está tendo hoje em dia, a gente poderia, assim, contribuir com ela, né? E ajudar no nosso dia a dia, quanto professores mesmo. É, justamente, é isso. Eu acho que o nosso papel é ensiná-los. Por exemplo, se a gente vai fazer uma pesquisa, antes, né, antes da IA, por exemplo, o ideal era que você pesquisasse em pelo menos 3 fontes diferentes para contar como pesquisa Sim, aquilo, né? O aluno não vai saber se tu não falar sim, aquilo, né? O próprio uso ali da IA também, né? Você dizer como é que dá os comandos, como é que faz, sim. como é que isso pode ser produzido. Você pode produzir a sua versão e depois voltar, apresentar lá como uma forma de revisão também. Não Sim. precisa fazer com que ela pense por Corrigir você. algumas coisas, né? Justamente. Esse professor, ele estava dizendo que ele ensinava as crianças a como pesquisar, não só dizer palavras, soltar as palavras Palavras para ela lá. dizer, porque realmente, apesar de ser muito eficiente também, Sim. mas também tem erros, né? Então a gente não pode confiar cem por 100% cento. naquilo. É só fazer o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, né? Só vai Sim, copiar e colar. Não é o ideal. Justamente, quando eu levei essa atividade dos textos jornalísticos para a gente analisar, ver como é que é o digital, com que eles produzissem também a produção deles, né, de notícias, de reportagem também, foi voltado nesse sentido, né, com que eles pudessem ver, primeiro, a pesquisa, né? Se eu vou pesquisar, eu tenho então que tomar cuidado em como eu vou colocar esse comando. Eu vou usar IA, tá, mas eu não vou escrever de qualquer jeito. Eu não sim. vou jogar um monte de palavras soltas lá. Eu preciso dar um comando para ela. E tá, fez o comando, colocou ali, mas aí agora tu vai fazer o filtro das informações. Não é porque ela colocou lá que tu vai só Colocar copiar tudo. e colar exatamente como tá. Será que é isso que tu queres? Ela respondeu exatamente o que queria, daria para melhorar? E aí a gente vai fazendo esse trabalho, né? Para a feira cultural que teve no sábado, que eu estava até comentando contigo Sim, anteriormente, né? Também a gente fez uma feira cultural que a gente conseguiu reunir num e-book, por exemplo, todas as atividades que foram feitas ao longo do ano falando sobre sustentabilidade. A gente montou um e-book com eles, a parte deles, então tem fotografia, toda a hipermídia está lá, é som, é vídeo, é texto, de todas as formas de está todas lá as formas vai presente. ter, isso mesmo. Trabalhando com a hipermídia, eles participaram de todos os processos. A gente fez, por exemplo, um concurso para escolher a capa do e-book, então eles tiveram que montar esculturas com materiais recicláveis. E aí cada turma fez, tinha grupos e a gente escolheu o melhor de cada turma para ser a capa. Então, eles já participaram desde a capa, tem imagens deles produzindo todas as atividades. A gente teve, por exemplo, tela com formas geométricas para matemática, né? A Sim, gente fez algumas telas. Teve o relato pessoal em português, então, eles contando basicamente experiências que eles tiveram com a sustentabilidade, fizeram um relato pessoal sobre isso. A gente fez a tradução para o inglês e depois o áudio. Então, dentro do e-book tem um QR Code com o áudio deles narrando o super texto, atualizado. tanto em português quanto em inglês. E assim foi um sucesso. A gente fez uns pequenos cards também e deixou espalhado pelas salas. E aí o pai ia lá ver, tinha o Muito QR legal. Code para acessar tanto os áudios quanto o e-book também. E a criança podia levar o card depois como lembrança para casa. Sim, Então, é um exemplo recente, na verdade, mas eu sempre trabalho com jogos dos mais variados, jogos online mesmo. O Kahoot, que é tão famoso, eles adoram. sim.
Adoram Kahoot, principalmente para trabalhar essa questão de ortografia, de fazer revisões do conteúdo trabalhado, às vezes até para contar um texto, porque é Sim, dinâmico, né? sim. E aí parece que vai passando de fase por fase, e isso vai animando eles também, né? Despertando o interesse a cada fase que vai se Pois passando, é, né? justamente. Então, organização de mapas mentais também eu acabo trabalhando muito, Kahoot, né, que eu já falei. Como eu disse, eu sei que não é a realidade de todos, da escola pública, por exemplo, eu sei que não é assim. Mas, atualmente, eu estou trabalhando em uma rede privada, né? Eu até coloquei aqui que os nossos próprios livros didáticos, as próprias editoras apresentam todo esse material para a gente que está com a hipermídia. Então, a gente não tem, por exemplo, o livro digitalizado, que eu falo que tem a diferença do livro digitalizado para o livro digital, né? Sim, Então, o nosso livro, por exemplo, ele não é só a versão do mesmo livro impresso na tela. Não é. A maioria deles já é todo digital. Então, a gente tem temporizador no próprio material do livro. É, vem com temporizador para que eles façam as atividades no tempo que a gente está estipulando. Eu consigo mexer na tela e dar respostas e contribuir de uma forma realmente digital, sim, não só digitalizada, né? Eu acho que penso, na verdade, que eu sei que não é a realidade de todos. Essa questão do próprio acesso à internet também a gente fala assim, mas todo mundo já tem, todo mundo já tem acesso e tudo sim, mais. Só que a gente sabe que ainda tem alguns lugares que não alcançam tudo isso, né? É, mas nesse caso eu consigo fazer um trabalho muito legal com eles, já meio que introduzindo a hipermídia com essa gamificação mesmo, né, de tudo, e quiz, mapas mentais, a questão do próprio livro didático, os jogos online que eu consigo fazer, já leva para eles o dia a dia. E eu acho que é isso, não tem como fugir. Eles já estão imersos, eles esperam também, acredito que eles sim. esperam isso da gente, né? E quando a gente faz, é só festa. Claro que também não é tudo só flores, né? Estão falando, é super fácil, é só chegar e fazer. Também creio que não. Não é assim. Eu acho que vai muito do teste, da gente se propor a testar. Já teve muitas atividades que eu fiz e não deram certo ou não funcionaram da forma que eu gostaria naquele momento, o que não me impediu de repensar na atividade e Sim. propor De uma outra novamente. forma também, né? Justamente isso. Aí eu acho que vale muito o teste também, né? Tá. Agora, como a senhora acha que a hipermídia pode contribuir, né, sobre o desenvolvimento quanto linguagem, imaginação e a socialização mesmo dos alunos? A gente faz muito trabalhos lá na escola relacionado a isso, né? A socialização, por exemplo, a gente pode citar trabalhos em duplas, em equipes deles Sim, se ajudando, os próprios debates podem acontecer de livros, de matérias, disciplinas, né, no geral, apresentando o resumo do que aprenderam. Eu acho que isso já contribui bastante para o social deles. Então, eu acho que a gente só tem a ganhar trabalhando com tudo isso. A questão da imaginação. Eu acho que se não tem o direcionamento, que é o nosso papel, a gente está ali para mediar, realmente acaba prejudicando, sim, né? Então, eu acho que é necessário que tenha essa mediação de uma forma eficaz, né? Que a gente consiga trabalhar da melhor forma possível para que instigue o aluno e não que só apresente tudo já pronto. Eu acho que não precisa ser dessa forma, né? Então, a proposta é um texto, a gente pode começar com a hipermídia, ou o texto começa de uma forma digital e aí o aluno pode finalizar, por exemplo, esse texto baseado na imaginação, como ele acha, ou dar um final alternativo para a história. A gente pode criar imagens e dessas imagens ele pode produzir textos para a gente também. Então, deixar de uma forma mais livre. Eu acho que o que vale mais é o direcionamento que a gente vai dar. É isso que é importante para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos.
Não é só para dizer que está utilizando o jogo, só para dizer que está usando o que é digital. Sim, Aí eu acho que realmente já não vai ter o sentido que a gente quer dar, né? Então, na parte cognitiva, acredito que eles serem críticos, já que é um mar de informação, até a gente se perde. Como é que uma criança não vai se perder, sim, né? Então, acredito que tanto a família quanto nós professores, fazer uma curadoria, apresentar, né? Por exemplo, agora eu falando de textos jornalísticos, eles não sabiam de versões infantis que tinham dentro da internet, né? Então, os jornais voltados para o público infantil. sim, Então, se a gente não apresenta, não faz a curadoria, não tem como eles saberem. Ou eles vão ficar limitados às redes sociais, né? Que acaba que a maioria das pessoas acham que as mídias servem só para isso, para a rede social, né? sim, Então, eu acho que cabe muita gente a explorar o que tem, fazer essa curadoria e apresentar da melhor forma possível, né? Então, saber, eu posso usar IA, mas também nada me impede de fazer uma pesquisa e que eu crie meu próprio texto e depois eu coloque lá só para revisar, por exemplo, né? Então, isso pode acontecer. Então, eu acho que o fato da gente ensinar a ser crítico e dizer, olha, será que é isso aqui mesmo? Eu posso consultar um outro lugar só para confirmar se é mesmo isso ou não, né? Então, ser crítico dessa forma eu acho muito positivo. A questão da socialização, acho que até em jogos mesmo, eles já fazem isso, que aquela tem interação, chat. né? Pois Sim, é, e eles hoje vão em dia tem muito interagindo, isso, né? não só por mensagem de texto, também Sim, eles vão se ajudando lá nos jogos. Eles sim, fazem isso. E eu acho que é importante trazer isso para a sala de aula também. Então, vai ter as atividades individuais? Vai, mas vai ter as equipes, e vai ter em dupla, e vai ter em trio também. E eles podem se ajudar nesse sentido, né? Se um tem facilidade com uma coisa, já pode ajudar a fazer o outro fazer uma etapa que não está conseguindo fazer. Então, acredito que seja mais nesse sentido mesmo, né? Só contribuir desde que a gente faça uma seleção legal, né? A gente, no caso, sim. professores e família. Inclusive, falando um pouco nesse assunto, eu tinha um professor no meu período do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, que as aulas dele eram voltadas a alguns livros, ele falava, era um professor de filosofia. E aí ele voltava muito para filósofos, isso era muito importante pra gente, muito interessante. Na hora lá, a gente achava, meu Deus, por quê? Ai, aquele livro, aquelas coisas, aquela preguiça, né? E aí ele passava um livro e a gente tinha que fazer a resenha daquele livro, ou seja, ele estimulava a leitura, ele estimulava a escrita, A e parte aí crítica sim a também, parte né? crítica também, com certeza, do livro. A gente fazia aquela resenha, e aí no final de tudo, quando chegava o dia de apresentar, não era só entregar para o professor, né? Uhum. Ele chamava um grupo de pessoas e aí ele sentava para a gente debater sobre o que a gente leu, sobre o que a gente reescreveu do livro, né? E aí ele às vezes sentava com a gente e falava, ia perguntando para cada um sobre alguns tópicos do livro, para assim, de certa forma, estimular a nossa linguagem, como tá falando aqui, e também para ver o que a gente tinha aprendido, entendido sobre o livro. E aí ele fazia algumas perguntas para os alunos, ou então ele dizia para os próprios alunos se perguntarem entre si sobre o livro, e estimulando a fala, como eu já disse, a escrita, a leitura e a socialização também, porque no dia que era para apresentar a resenha, a gente ficava, meu Deus, aí a gente começava a conversar entre nós, a gente se juntava todo mundo e começava perguntar coisas do livro, coisa aleatória que a gente pensava que ele poderia perguntar. Então a gente começava a socializar entre nós e acabou que ajudou muito, querendo ou não, né, esse professor querido, que no para todo mundo assim no começo, quando ele chegou, a gente ficava, meu Deus, aquele medo, porque ele sempre foi assim, sempre passou uma seriedade muito bem pra gente. Então ele era um professor muito, deve ser até hoje, né, um professor muito respeitado. Sim. E aí, no final de tudo, virou o nosso professor do coração, professor Wilson. É. E é isso, eu acho muito interessante essa parte dessa estimulação,
né, para os É. alunos. É uma prática muito comum, inclusive, entre professores de língua portuguesa, né? A gente Sim, fazer esse tipo de atividade, o que é muito interessante também um professor de filosofia fazer, para você sim. observar como não precisa ficar limitada, porque não é da minha área, eu não Só posso na língua fazer. portuguesa, né? Justamente. Aquela produção de texto. Justamente, é por isso que eu estou falando. Eu acho que a hipermídia para o professor pode ajudar. Então, assim, você não quer utilizar para o planejamento, se inspire em outras atividades que Sim, você pode adaptar também, né, para a sua disciplina, nesse caso. Uma atividade como essa, por exemplo, é, como tu citastes, eu até costumo falar para os alunos que até para dizer que a gente não gosta, a gente tem que saber o que é, sim. né? Então tá, mas não gostei. Por quê? A gente tem que Aí, conhecer. aí a gente já vai dizendo, eu não gostei por isso, aquilo. Não só eu não gostei porque eu tenho Justamente, que ler. Eu não gostei porque eu tenho que escrever. justamente. Então, primeiro experimenta aquilo pra depois você me dizer o Isso, porquê que você não gosta. isso Aí tu já vai mesmo. ter que dizer, me explicar tudinho por que que tu não gosta, mas de qualquer jeito Isso, vai ter que ler. isso. É, é a melhor parte que tem é essa, é tu conhecer. Até para te não gostar, querer falar mal, tu tem que conhecer, então. Tem que E ter um aí, conhecimento sobre aquele assunto até pra gente justamente, falar mal, né? Hoje em justo. dia, quando tem alguns debates sobre algumas coisas, a gente tem que ter aquele conhecimento, porque a pessoa que gosta, a pessoa que tem o conhecimento, ela vai te falar, e pra te dizer que Ela não, tu é, tem que ter aquele ela vai defender o conhecimento. porquê Sim, ela gosta. E trazendo isso para a realidade infantil, por exemplo, às vezes é uma forma de narrar que não agrada, né? sim, Tem aluno, por exemplo, que prefere quando é narrador personagem e ele ter a noção do que ele está lendo é um narrador personagem, não é um narrador observador, não é uma pessoa de fora. sim, Isso é muito legal, né? Também. E aí é isso, até para não gostar, a gente precisa conhecer, se dar a oportunidade de conhecer. Então, é uma prática muito comum na questão de língua portuguesa, né? Fazer esse tipo de trabalho em que vai envolver a escrita, a oralidade, a própria escuta, né? Que inclusive é uma habilidade também da BNCC, né? A questão da escuta atenta. Então, não sim. é só você falar. Eu acho que na mídia como um todo ainda tem isso, né, também. A gente quer muito ser ouvida, mas às vezes quando a pessoa discorda, a gente também Sim. não quer. Falando sobre essa questão de discordância, acontece que, assim, essa montagem de equipe, né, quando é para fazer um trabalho, inclusive um projeto, É, essas coisas, tanto na escola quanto na faculdade, é, a socialização, ela tem que estar, então, desde a escola para ver, né, como que desde a escola a gente já começa a ter essa socialização com outras pessoas, com os nossos amigos de sala de aula, tendo aquele vínculo ou não, né? Porque sempre tem aquelas pessoas que a gente não conversa, a gente não tem muito uma uma amizade, sim, afinidade, o uma que é afinidade. natural, né? Sim, A gente vai se aproximar, acredito que até na educação infantil aconteça muito isso, é, de querer, porque eu quero que o meu filho seja amigo, sim, tem que ser amigo daquela pessoa. E aí eu acho que a questão de amizade é uma coisa natural. Você vai se aproximar de quem é parecido com você ou com quem agrada, mas acho que não tem muito essa questão, eu quero que o meu filho seja. Não, as coisas vão acontecendo, né? E a gente vai aprendendo a lidar dessa forma. Né? sim, Vai crescendo e vai vendo, não, isso funciona para mim, aqui me faz bem, aqui não faz. Então sim. vamos fazer essa divisão. Acredito que isso vai valer também para as mídias no geral, ter um pouco mais dessa consciência também do que eu quero, aqui eu não quero, eu quero fazer, eu quero entrar, eu quero estar nesse grupo, não quero estar nesse Até aqui eu grupo. vou, até aqui eu não E vou. justamente, eu acho Sim, que começa ali na sala de aula mesmo, né? desde o início, né, Desde o que é muito início. importante até pra gente não só o convívio é, em sala de aula, mas pro mundo, pra vida, né, que é Vai ser muito uma importante extensão, né, tudo da sala isso. de aula, vai ser Sim, isso. Então, você aprender a conviver com aquele que aparentemente você não gosta tanto, discorda. discorda, isso aí, e tá tudo bem, não precisa concordar, Sim, mas ele vai estar lá. E aí sim, você precisa respeitar, sim, é o né? respeito, é o mais Então, importante de tudo. isso mesmo, até é uma das coisas que eu sempre comento com eles. Você quer falar, todo mundo quer também. Sim, Então você precisa ouvir. E aí eu até falo, gente, vocês são analisados também na escuta atenta. Se vocês conseguem parar
e ouvir o outro, até se você quiser discordar. Tu vai discordar dele como? Se tu não tá ouvindo o que ele tá falando, né? Então, até para isso, é engraçado, né? O quanto a gente tem que analisar, assim, nesse sentido também, né? É por isso que eu falo da educação infantil, o quanto vocês precisam estar atentos a detalhes, porque tudo isso conta depois, no fim, né? É como uma avaliação mesmo falando, Sim, né? Se a criança consegue ouvir ou não, se ela consegue intermediar, situações sociais com outras pessoas ou não, aceitar aceitar, se aceita bem, se não aceita. É verdade. é tudo É, uma questão mesmo desse jeito. É bem, às vezes é bem complicado, principalmente na educação infantil. Mas é, é isso, a gente convivendo, né, dia a dia, a gente vai aprendendo. Nenhum ser humano nasce sabendo, né? A é, gente vai aprendendo com esse convívio todo com outras pessoas. isso mesmo. Agora, de que forma o professor pode usar esses recursos digitais sem perder o vínculo afetivo e humano? Essa é a 7, né? A É, pergunta essa é a 7. 7. Eu até grifei aqui, eu achei essa pergunta muito curiosa, principalmente por tu teres colocado a questão de que forma o professor pode usar esse recurso digital sem perder um vínculo afetivo e humano com os alunos. É porque, assim, eu achei curiosa, eu acredito que tem mais o poder de aproximar do que afastar. Na verdade, eu acho isso. E só vai afastar se tu não quiser mesmo. Tu não quer, tu criar uma barreira em relação àquilo. E aí, realmente, não vai ter como criar uma conexão, porque é uma coisa que você não quer participar. Mas o recurso digital, ele só vai te aproximar daquele aluno. Então, por exemplo, agora eu estou com alunos de quinto ano, certo? Eles têm uma supervisão muito maior dos pais. Como eu já falei, eu tenho todas as situações, quem ainda não tem celular, quem Sim, já tem e usa mesmo, ou outros que já são um pouco mais ponderado ali o uso. Então, eu tenho todas as situações. Eles não levam o celular para a escola, mas eles trazem as referências. E eu tenho que lidar com isso. Eu acho que eu não posso ignorar. O professor não pode ignorar isso, né? Então, ele vai trazer referências de desenhos, ele vai trazer referências de memes, né? com De certeza. memes. Ele vai trazer referências de dancinhas também. Isso acontece. Demais. Isso acontece. E aí, eu acho que se eu ignorar tudo isso, quem perde sou eu, na verdade. E aí, se eu me bloqueio para isso e não quero participar disso, realmente o vínculo não vai se formar, né? Então, eu acho que cabe muito a gente, tá, eu não preciso utilizar, mas eu preciso saber o que é, né? E de que maneira eu posso trazer isso, né? Eu achei até engraçado, quando eu fiz essa pergunta, eu lembrei, eu tenho uma irmã mais nova, e aí ela assistia o desenho Steven Universo, o nome do desenho. Eu acho que eu lembro um pouquinho desse desenho. Ele usa Ele é sempre uma vermelho, né? Uma camisinha. estrela. É, isso. Eu sei Eu ia quem é. falar rosa a camisa, É mas é vermelha com uma vermelha, né? estrela. Diz Com que eu uma dizendo que não estrela. lembra. Já dizendo Com de uma todos os estrela. detalhes. E aí tá. Então, super comentado, desenho e tudo mais. Ela me apresentou o desenho, eu fui dar uma olhadinha, né? E como funcionava ali a dinâmica do desenho. E aí, quando eu vi que ele fazia fusões, ele faz fusões, né? Ele é um personagem, aí ele pode fazer fusões com outro personagem e cria-se outro. Eu disse, gente, sabe onde dá para encaixar isso? No conteúdo de crase. Porque a crase ela só funciona a partir de uma fusão. Se não tem uma fusão, não tem crase. Daria para trabalhar isso Lá vem também. a hipermídia de novo. Lá vem a hipermídia de novo, justamente. Então, eu acho que a gente só tem a ganhar. Acaba que faz muito mais sentido para eles tu trazer dessa forma uma coisa que faz sentido para eles do que uma coisa que é muito E é uma coisa assim distante. que é do dia a dia, então fica mais fácil deles entenderem, né? Justamente. E eu acho que a gente entra até na questão do pertencimento. Ele se sente pertencente àquilo ali. A gente fala Sim, tanto da questão, o aluno não quer ir para a escola, o aluno não quer estudar porque daqui a um tempo o aluno vai perder o interesse, não vai querer e já vai estudar pelo computador, já tem vídeo no YouTube e tal. Será mesmo?
Entende? Eu acho que quando a gente traz essas referências, ele se sente tão pertencente àquilo ali. Tipo, ah, esse é meu lugar aqui também. Teve uma vez que esse meu professor de filosofia, ele, no meio da aula, falando sobre vários assuntos, ele acabou citando uma série que eu assistia. Aí eu, opa, nesse assunto aí eu sou a melhor de todas. Vamos discutir agora sobre esse assunto. E aí Sim. ele falava e eu falava, e aí a gente começou a ficar naquele diálogo mútuo, sabe? Fluindo muito sobre a série e sobre a aula que estava se envolvendo demais. Então, eu, como a senhora falou, se sentindo por dentro de tudo isso, né? E aí eu fiquei, meu Deus, agora vou vir pra escola todo dia pra falar só dessa série. Justamente, tá vendo? Eu acho que traz esse lugar do pertencimento. Eu acho que até para os adultos também, a gente, me coloco também como aluna, né? Como professora, eu Sim, também sou aluna o na, tempo na inteiro. verdade, a gente nunca para de Então, estudar, pois né? é, eu me coloco também nesse lugar. E realmente, quando você vai para uma aula que você não vê sentido, tu não consegue conectar com nada da tua realidade, tu não tem como aquilo fazer sentido para ti. Tu não consegue conectar com outra coisa. Tu nunca vai se sentir pertencente àquilo ali. Então, eu acho que quando a gente traz eh, a utilização desses materiais, faz a conexão com o mundo deles, a gente só tem a ganhar. Então, eu acho que essa questão do vínculo afetivo, humano mesmo com eles, na verdade, isso nem passa pela minha cabeça, não passa também pela questão das minhas práticas. Eu não sinto isso em relação às crianças, né? Como eu falei anteriormente, também eu deixei para trás todo uma questão de Fundamental 2 e ensino médio, e eu com crianças agora, como é que vai ser tudo isso, né? Lidar com elas, será que eu vou ser bem aceita? Era isso que acabava passando pela minha cabeça. E aí, depois, trabalhando com tudo isso, vendo como é, trazendo as referências delas para a sala de aula e deixando elas trazerem, deixa elas trazerem e ver o que dá para encaixar. Teve uma outra atividade que eu fiz ainda no quarto bimestre, depois dos textos jornalísticos, que foi falando de ficção científica. Era um dos gêneros textuais que a gente tinha para estudar. A questão da ficção científica, né? Bem que tu anda, já não é tão infantil assim, né? Mas, assim, eu levei as minhas referências, mas eu deixei eles muito à vontade para trazerem as referências Sim, deles também, né? fazerem Afinal, parte, né, de toda a justamente. pesquisa. Então, assim, eu também não tenho como ter o conhecimento de tudo. E eu ensino, mas eu também aprendo com Todos os eles, dias. né? Eu quero deixar também esse espaço, já que eles são maiores nesse caso, né? Para eles se sentirem ouvidos e participantes mesmo daquilo, né? O aluno como, assim, O digamos, o protagonista mesmo, né? protagonista da história Trazer também é muito autonomia. importante. Sim, essa Isso, autonomia é tem muito autonomia. É importante. uma coisa que a gente cobra tanto. A gente quer o aluno que tem autonomia. Tá. A gente dá o A espaço oportunidade, né? para ele Inclusive, ser. algumas vezes eu já tinha feito pesquisas sobre isso, quanto o aluno como protagonista. E, como sempre, algumas vezes a visão dos pais é como se o professor estivesse passando o Uma trabalho para o aluno, a responsabilidade, né? responsabilidade, sem entender que aquilo nada mais é que, como a gente estava falando, é um estímulo. Porque a criança vai pesquisar, ela vai se achar a protagonista daquela história toda, então vai incentivar ela a fazer novas pesquisas, estudar mais para, digamos que assim, apresentar da melhor forma aquilo que o professor É. pediu. A gente está falando de hipermídia, né? Até me lembrou da questão da metodologia ativa, além da aula dialogada que eu uso bastante, né? A aula expositiva dialogada eu uso muito, mas também tem uma outra que eu trabalho bastante, que é a sala de aula invertida, né? Sim, Então, assim, eu acho que, tá, vamos colocar a hipermídia a meu favor. Se lá no YouTube tem milhões de vídeos falando do o conceito de alguma coisa, por que que eu vou colocar, eu vou escrever isso no quadro, por exemplo? vamos assistir o vídeo. Entende? Por que anotar, fazer, ah, não, o aluno tem que copiar ou encher um quadro do início ao fim.
né? Se lá ele pode ver um vídeo, por exemplo, com um conceito básico, vai ter isso para ele. Sim. Então, às vezes eu trabalho, eu apresento, na próxima aula nós vamos falar de tal assunto, dou todos os direcionamentos que eles podem fazer. Eles trazem contribuições riquíssimas e conseguem ir muito além. Por quê? Porque eu não perdi tempo fazendo o que já está disponível para ele, o que ele pode acessar em qualquer lugar. Entende? Então, eu acho que entra muito nessa questão da estratégia também. Se eu posso avançar de uma outra maneira, eu sei que eles são capazes de ir além e que eu não preciso perder uma, duas, três aulas apresentando conceitos que eles podem e têm Sim. como ter acesso em 1, 2 minutos. Quando eles trazem, já vem com dúvidas, por exemplo. A gente consegue esclarecer, fazer um debate para esclarecer as dúvidas que vieram já desse primeiro contato com o conteúdo. E aí a gente consegue seguir com desafios, com outros exercícios, com atividades, que acaba sendo muito mais produtivo do que só encher o quadro de Inclusive, conceitos, né? nessa questão de, assim, digamos que uma aceitação, né? Da, quanto professor, aceitar a nova geração, né, que a gente tem. Como a gente tinha falado, um professor, ele nunca para de estudar, né? A gente sempre tem que estar tanto estudando, aprimorando os nossos conhecimentos Se e também atualizando, né? se atualizando, ainda mais agora, né? Tem alguns professores que ficam bem assim, querem mesmo ficar para trás, só naquele daquele jeito de ensinar, e aí não quer aceitar, trazer essa atualização toda da nova geração para dentro de sala de aula. Acha que, como a senhora estava falando, só o quadro resolve, só encher o quadro, aquelas coisas todas. Então, essa parte da aceitação é muito importante, né, para nossa formação também, eu, no caso, que estou me formando. Uhum. E eu acho muito interessante essa aceitação dos professores mesmo em sala de aula. Tem que ocorrer, né? Como eu falei, vem para ajudar. E aí eu acho que é besteira a gente É saber negar. equilibrar, né? Como eu tô falando, não precisa ser 100%, não precisa Sim, ser o tempo todo, 7 dias da semana, todas sim. as aulas assim. Vamos inovar e ter que inovar 7 vezes na semana, em todas as aulas tem que inovar. Acho que não precisa ser dessa forma, entende? Mas se ele vai te ajudar no planejamento, use isso a seu favor. Busque, nesse caso, inspirações de atividades que podem ocorrer. Mas eu tenho dificuldade de me inserir, né? De começar. Por onde eu posso começar? Tem muitos grupos até de professores no próprio Instagram, no Facebook, Telegram, no né? Telegram, que auxilia nisso e dá dicas de como começar, dá dicas de livro, dá dica de plataforma, dá Atividades. dica de plataforma, de IAs também, que enfim, tem milhões voltadas para professores também. Então eu acho que vai muito dessa iniciativa do nosso querer, do nosso querer trazer isso também. Porque senão realmente a gente vai ficando para trás e não vai fazer sentido, a gente não vai conseguir acompanhar. E A eu gente acho ainda tem que acompanhar eles, né? justamente. E assim, querendo ou não, eles são o nosso público. Sim. Então, por que não se aprimorar por eles, né? Para deixar até o nosso trabalho melhor? Porque se não se aprimorar, não vai ser legal para eles e também não vai ser legal para a Até gente. mesmo para o nosso conhecimento, quanto professor, quanto pessoa, né? Justamente. Várias pesquisas e estudos mesmo. A gente consegue mudar o nosso conhecimento total a cada geração que vai se passando, né? Sempre tem uma atualização de alguma coisa. Isso, Nunca é a mesmice, digamos assim, né? justamente. De 10 anos atrás, hoje em dia tá totalmente diferente. Diferente, isso mesmo. Então, eu acho que só tem a ganhar. Acho que é besteira não utilizar. Eu acho que se estão oferecendo o melhor para a gente, eu acho que a questão é fazer uma boa curadoria, pesquisar sobre, é realmente conhecer, fazer testes. E é isso. Pode não funcionar sempre, e tá tudo bem, a gente refaz, a gente Sim. repensa, aplica de uma outra maneira.
vai fazendo as adaptações que são necessárias. Adaptações até mesmo para alunos, né? Porque hoje em dia a gente tem alunos neurodivergentes, Sim, então a gente tem que adaptar uma aula, tem que adaptar, principalmente agora com a hipermídia, ajuda muito mais, né? Graças a Deus a gente consegue ajudar esses alunos sim. a aprenderem da forma deles e aí a gente adapta, né, as atividades, tudinho, para ajudar da melhor forma. E isso eu acho muito importante também. Isso mesmo. Aí, como eu tô falando, eles são o nosso público. Sim, E aí, se você vê que está funcionando, que eles estão conseguindo aprender, que eles estão respondendo positivamente aquilo, dá até um gás na gente em querer fazer mais, querer fazer melhor. Então, acho que melhora até a nossa qualidade de trabalho também, né? sim. Do que ficar rígido e fixo numa coisa, não, eu só trabalho dessa forma. E tem que ser assim, é o aluno que tem que se encaixar. E eu acho que dá para equilibrar isso. A gente vai pegando um pouquinho deles, colocando um pouquinho Sim. da gente. E aí eu acho que dessa forma funciona muito melhor o equilíbrio, assim, do que ficar fixo só numa coisa e fechado e não é assim que eu trabalho, só pode ser dessa forma. Aí acaba que não deixa nem o trabalho prazeroso dessa forma, né? Porque vai O criar barreiras. aprendizado, nem o É, aprendizado, mas né? vai criar barreiras e aí não vai ser legal. Não vai ser produtivo, né? É, quais os principais riscos do uso exagerado da tela no desenvolvimento infantil? É, a gente já chegou a falar, né, de alguns pontos negativos. Nesse caso, na questão médica, a gente sabe Sim, que isso pode acontecer, questão de fala mesmo, né, desenvolvimento social, cognitivo, cognitivo, isso pode acontecer, atrasos em tudo isso podem atraso de acontecer, fala, tudo isso. isso. Principalmente de fala, né? Hoje em dia, como algumas crianças, principalmente desde os primeiros meses de vida, elas já têm acesso às telas, seja vídeo, ou então no celular, ou então na televisão, né? Vendo aqueles vídeos para distração. Então, desde esse primeiro momento, a criança, ela é afetada, o cognitivo principalmente, né? Alguns desenhos, eles têm estímulos Exagerados. exagerados, têm estímulos, cores, falas, não tem aquelas pausas na fala, são músicas que falam, 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 não tem aquela pausa, aquela calmaria para a Sim. criança desenvolver a fala, são músicas muito aceleradas, como eu já falei, e aí acaba afetando, né, a criança desde o seu primeiro É. ano de vida até hoje em Sim, dia. como você falou, isso vai acontecer. Se for já apresentado para a criança isso desde cedo. É, daí acho que esbarra também no que a gente já falou anteriormente, que seria o equilíbrio, o pai ter consciência. Eu Sim, acho que realmente isolar a criança numa tela para que ela fique quieta, a gente sabe que isso não vai trazer resultados positivos, né? sim. Ela tá ali isolada, tá em silêncio com aquela tela, aquela estimulação toda não vai ser positivo Acaba isso. também influenciando principalmente até na socialização, né? Porque a criança acaba não querendo mais ir para a escola, não acaba não querendo sair do quarto, né? Quando Isso são um pouco mesmo. maiores, não querem sair do quarto, não querem fazer outras coisas, não querem comer Se sem não estar com tiver o com a celular, vendo um tela, vídeo, vendo um jogo, justamente. alguma coisa. Então, isso afeta muito a criança, não só mentalmente, emocionalmente, de todas as outras formas que a gente já falou, mas na socialização, até mesmo com os pais, É, né? Só conseguem estar lá no meio, na convivência com a família, se tiver com o com o celular aparelho na jogando, mão, até mesmo a justamente. socialização com outras crianças. Vai brincar na rua, não quer brincar na rua, quer estar brincando com seu coleguinha, jogando um joguinho, todos eles. É, Então, essa socialização também é muito é. afetada. E aí, no caso, a gente traz como consequência a questão dessas crianças até aceleradas, né? Também. Sim, Que acaba acontecendo. Então, a questão de se entediar muito mais rápido, de querer com que tudo seja muito acelerado também, né? É uma das consequências que a gente tem que lidar, porque eles estão trabalhando com isso. Então, nada que seja muito monótono ali também eles vão gostar. Eu acho que é por isso que a gente tem que equilibrar as coisas, ver o que dá para adaptar, mas, claro, sem deixar de ter a preocupação com a parte pedagógica mesmo, né?
A próxima pergunta seria como o excesso de estímulos digitais pode afetar na atenção e na fala e da convivência das crianças. A gente já acabou de responder, né? Então Respondemos. vamos já aqui. O que os professores e a família podem fazer para estabelecer limites saudáveis e equilibrar o tempo de tela com as brincadeiras reais, que também foi o que a gente acabou de falar, né? Acabamos falando isso mesmo. Eu acho que na escola, como você também já deu o exemplo, eu acho que muito mais do que não vamos, na verdade, utilizar nada e esconde, não pode. Acredito que não, desde que seja de uma forma direcionada. Está aqui, você pode usar dessa forma. Acho que é isso que é interessante, né? E no caso da família, aí também tem que ponderar muito mais. Afinal, as crianças passam muito mais tempo com eles do que com a gente, né? Certo. Então, o tempo, fazer essa curadoria do que pode, o que não pode, fazer essas limitações e, claro, acompanhar de perto também o que está sendo utilizado ali, né? Então, Certo. tem que ficar de olho. Agora, falando sobre esse assunto, a gente vai até amanhã conversando, né? Que são tantas coisas muito Facilmente, importantes para a gente ficar facilmente. citando aqui, principalmente dando dicas. E é isso, professora. Muito obrigada, Ah, eu muito, que muito agradeço. obrigada por a senhora ter essa disponibilidade com a gente, vir aqui nos apresentar os seus conhecimentos. Muito obrigada por estar nos ajudando dessa forma e que a gente possa ter um outro bate-papo desse tipo, Ai, eu né? vou adorar, eu vou adorar. Quem Eu não, sabe continuar uma parte 2. quem sabe? Eu que agradeço, gente. Eu espero ter contribuído da melhor forma possível, né? Como eu falei, apesar de eu estar voltada ali pro fundamental, anos iniciais, e vocês Sim, mais para educação infantil, mas eu acho que as trocas é que são importantes. Eu acho que eu sempre posso aprender mais, né? Então, eu espero ter contribuído dessa forma também. Precisando de qualquer coisa, eu estou aqui. Agradeço. a Agradeço gente pelo também convite. agradece muito, muito obrigada, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau, gente. Foi mais de 1 hora. Foi. Mana, Eu olhei pra mim, aqui. mano, eu tô te falando, eu vou Não, que e eu vou. ainda tinha perguntas pra gente A fazer. gente não chegou no bloco 4, né? Não, a gente Isso. não chegou. Mas de uma forma ou outra a gente A gente acabou acabou falando, falando. pois Por isso que eu já é. pulei logo as outras perguntas, né? Porque a gente já foi citando logo tudo. Mas eu acho que, na verdade, uma coisa vai sendo conectada à Sim. outra, né? Uma coisa leva a outra. Então é isso. Rayane, eu falo muito, eu te falei isso. Eu falo demais pra mim, leva fácil Eu, uma quando eu hora, tiver meia o hora. conhecimento